Eu recebo essa pergunta o tempo todo. Tipo, quantos seguidores eu preciso para conseguir parcerias com marcas? Quantos inscritos eu preciso no YouTube? Tipo, me diz, né? Porque essa é uma mentalidade muito focada em métricas de conversão. Criadores pensam assim porque passam o dia todo nesse estado mental, analisando e comparando o seu conteúdo com o desempenho da semana anterior. Por se importar com isso, você acha que é o que as marcas valorizam. Mas você oferece muito mais valor a uma marca do que só sua distribuição orgânica nas redes sociais. Ei, você vai adorar essa entrevista com o especialista em patrocínios Justin Moore. Justin e sua esposa passaram mais de uma década criando conteúdo no YouTube. Eles conseguiram milhões de dólares em acordos com marcas para eles mesmos, o que levou Justin a fundar uma agência de campanhas com influenciadores que já garantiu a outros criadores acordos que somam milhões de dólares. Hoje, Justin ensina criadores a fecharem acordos sozinhos. Nesta entrevista, falamos sobre isso. E Justin revela pontos interessantes sobre o potencial do Amazon Live. Tem ótimos conteúdos nessa entrevista. Fique conosco. Justin, seja bem-vindo ao programa, cara. Estou animado para conversar com você. Sim, obrigado por me receber. Vamos lá. Então, na verdade, eu nunca comecei uma conversa assim antes. Você e eu temos algo em comum que eu não sei se já conheci outro ser humano neste mundo que tenha a mesma situação. Ok? Nós dois temos nomes que também são nomes de cantores famosos de música country. Estou certo? Com certeza. Com certeza. Não sei dizer quantas vezes faço uma reserva de jantar ou hotel e as pessoas comentam o famoso astro da música country. E eu digo que não sou o astro famoso da música country. Então eu tenho desafios de SEO para minha marca pessoal, eu diria, o que é tanto uma vantagem quanto uma desvantagem, eu acho. Sim, Aaron Watson é um astro da música country. Não sou fã de música country, então não posso comentar sobre a qualidade ou se é bom ser confundido, mas já recebi tweets dizendo: mal posso esperar para ir ao show do Aaron Watson. Show! Meu Deus. Espero que você se divirta, eu nem vou estar lá. É a mesma coisa. Certo, então quero começar. Como isso influencia a forma como você nomeou sua pequena constelação de negócios? Porque você tem um canal familiar no YouTube que você faz com sua esposa. Você tem uma agência que é focada em auxiliar em campanhas de marketing de influenciadores. E agora você tem essa nova marca que está criando, que é focada em ajudar influenciadores e criadores de conteúdo a conseguirem parcerias com marcas para eles mesmos. Tenho certeza de que você consegue usar um pouco o seu nome, mas é meio difícil sabendo que existe aquela outra entidade ali. Sim, na verdade gostaria de dizer que foi estratégico ao longo dos anos, mas não foi. Sabe, assim como você, eu, nós não começamos a criar conteúdo nas redes sociais como um negócio. Para minha esposa, principalmente no início, era um hobby. Ela criou seu primeiro canal no YouTube em 2009, antes de existir programa de parceria. Então não era possível ganhar dinheiro. Então ela ficava super empolgada só de ganhar produtos de graça, tipo maquiagem e cosméticos. Era isso que deixava ela animada no começo. Então todos os canais, seja o canal da família ou o canal de culinária que a gente começou, sabe? Sabe? Na verdade, a maioria das pessoas não sabe disso. Mas antes de realmente começar a educar criadores sobre patrocínios, eu tinha um canal de conselhos, Aaron. Eu realmente dava conselhos de vida, conselhos de relacionamento, sabe? Todas essas coisas. E todos esses canais foram surgindo e evoluindo de forma muito orgânica e natural. E nunca foi algo do tipo: isso vai ser mais uma conquista estratégica para o nosso negócio. Então, houve muitos momentos em que precisamos dar um passo atrás e entender, agora que sabemos, agora que isso se tornou um negócio em tempo integral para nós dois. Nos últimos 8 anos, com certeza tentamos ser muito mais estratégicos e diversificar as coisas, além de sermos mais cuidadosos com a forma como nomeamos as coisas e tudo mais. Então, vou dizer que essa parte do Creator Wizard, esse lado do negócio que comecei há 2 anos, definitivamente recebeu muito mais atenção da minha parte do que as outras coisas. Bem, é o tipo de coisa que, se você prestar atenção, existem marcas que, mesmo que sejam, não quero dizer pequenas, porque não quero dizer isso de forma pejorativa, mas que estão surgindo, crescendo e que são realmente bem pensadas e cuidadosamente construídas. E quando eu vejo o conteúdo que você produz relacionado ao seu foco atual, que é ajudar esses criadores de conteúdo a conseguir patrocínios, existe uma certa clareza no nome, sabe? Patrocinadores. Tipo, do jeito que você nomeou tudo, isso me ajuda muito rapidamente
gente a entender como você pode me ajudar. Qual seria o papel? Ou que tipo de serviço seria? Porque, você sabe, quando as pessoas começam, elas cometem milhares de erros diferentes, como tenho certeza que vocês também cometeram. Você aprende passando por esse sufoco. Sim, sabe, eu fui muito a evolução de como eu me posicionei como mentor de patrocínios. Se você olhar meu título no Twitter, está lá, Justin Moore, mentor de patrocínios. Não comecei assim. Era mais como se eu achasse que queria ensinar sobre o negócio de ser criador. Esse era meu slogan. No meu canal do YouTube era tudo assim: banner, legenda, etc. E isso ainda era muito confuso para as pessoas. Tipo, elas não entendiam direito, tipo, então você vai me ajudar a monetizar no YouTube, ou você vai me ajudar a vender merch, ou tipo, o que que você vai fazer? Certo? Então, tipo, patrocínios definitivamente é a minha área, com certeza. Um seguidor me mandou uma mensagem há uns 6 ou 9 meses dizendo: Por que você fala de algo além de patrocínios? Essa claramente é sua especialidade. Tipo, para de falar sobre essas outras coisas. E eu pensei, essa é uma ideia muito boa. Então, desde que recebi esse feedback, ficou muito óbvio para mim. Mudei tudo no meu negócio e agora me apresento como coach de patrocínios, pois quem não me conhece lê isso e pergunta: o que é isso? Tipo, bom, ele não é um empresário, ele não é um agente, ele realmente está fazendo coaching, ele está educando, ele está me ensinando essa coisa que parece difícil e complexa. E isso é interessante como você pode fazer uma mudança muito pequena na forma como você se posiciona para o seu mercado, e isso pode ter um impacto realmente profundo. E também tem, você naturalmente entrou no próximo ponto que eu queria dizer, que é que você está dizendo que é um coach de patrocínio, o que eu acho que é algo com que eu tenho dificuldade. Na verdade, eu não tenho dificuldade, eu adoraria ouvir de você se existe algum análogo a isso, porque vivemos em uma época em que qualquer um pode criar um canal no YouTube. Na publicidade, há milhares de micro-influenciadores no mundo. Para a maioria vão dizer que é alguém com poucos seguidores. Mas antigamente, sabe, nos velhos tempos de Mad Men, existia, sabe, a agência de publicidade, existia a agência de talentos, existiam as produtoras e existiam as empresas de mídia que tinham toda a distribuição e decidiam o que mostrar lá. Não precisamos entrar em todos os detalhes de como isso está se fragmentando. Mas quando você olha para o passado, tem algo que você vê como, ok, vou pegar um pedaço disso, um pedaço daquilo para formar algo novo. Como você pensa sobre isso no contexto da mídia? Sim, do meu ponto de vista foi assim. Minha esposa e eu criamos há mais de uma década. Já fizemos centenas de patrocínios e ganhamos mais de 4 milhões de dólares. Sou transparente sobre isso e falo muito, porque poucos falam. É como se tudo fosse muito secreto e um tabu. Estivemos na linha de frente fechando acordos. Também gerenciei por 7 anos uma agência de marketing de influenciadores voltada para criadores com conteúdo para toda a família. Também já estive do outro lado, ajudando de verdade, participando de reuniões com essas marcas, agências de mídia e grandes organizações que nos subcontratam. Eles nos contratam em white label para realizar ativações com influenciadores para eles. Então, é algo bem diferente de ver, tipo, eles dizem pra gente, a agência, olha, a gente não quer gastar 5 mil dólares trabalhando com um criador, a gente quer gastar 500 mil dólares, certo? Queremos trabalhar com 50 ou 100 influenciadores. A conversa muda totalmente, agora é bem mais estratégica como decidir em qual plataforma devemos estar. Que tipo de conteúdo deve ser longo ou curto? E para quem devemos direcioná-lo? Então, essa é a perspectiva que eu trouxe para o aspecto educacional, porque eu já estive dos dois lados da moeda. E eu, basicamente, queria meio que abrir a cortina e contar para os criadores. É assim que as coisas realmente acontecem nos bastidores. É por isso que a marca está escolhendo o seu amigo e não você, certo? Então, o paralelo para mim é assim. Eu já vi os dois lados disso, mas eu sinto muito mais satisfação em, acho que ensinar os criadores a pescar, em vez de, porque quando comecei a agência, eu pensei, sabe, isso é legal. Eu estou proporcionando um sustento para esses criadores. Eu realmente, sabe, estou ajudando eles. Basicamente, eu estou matando o peixe e só entregando para eles, certo? E eu achei isso legal por um tempo, sabe? Mas na verdade é muito mais legal se você puder simplesmente ensinar a eles esses princípios básicos e fundamentais, tipo como ter mais confiança, estratégias de negociação, como mostrar sua expertise para marcas e agências, construindo uma carreira sustentável como criador. Sinto muito mais alegria fazendo isso. E foi por isso mesmo que eu decidi fazer isso.
Então, os paralelos para mim em termos de coaching são assim. Eu já vi muitos outros tipos de coaches. Já vi coaches de vida. Eu já vi, sabe, eu tive um coach executivo por um tempo quando eu gerenciava minha agência. Então, eu sei que essa expertise existe, mas eu nunca tinha visto alguém fazer isso só para esse tipo de coisa. Porque o mais interessante é que existe esse grupo de criadores que, digamos, tem entre 10 mil seguidores, talvez até 150 mil seguidores nas redes sociais. Eles ainda não têm porte para ter um empresário, certo? Não justificam alguém assim na equipe, mas já ganham dinheiro e fecham parcerias com marcas. Eles monetizam o público com produtos digitais, financiamento dos fãs ou outros meios e precisam de orientação. Há um grande vazio. Eles só necessitam de mentoria. E esse era o vazio que eu esperava preencher. Entendi. E você também, quero dizer, você já esteve nessa posição, então você sabe, mas me ajude a defender esse ponto, porque parte do que eu penso é, em primeiro lugar, eu gosto de criar conteúdo sobre negócios. Eu sei que muitos querem esse público de negócios, com o Morning Brew sendo exemplo de nova mídia que conquista grandes anunciantes. Mas a minha mentalidade básica era que, até você atingir algum tipo de escala, a probabilidade de realmente conseguir, na minha cabeça, fazer diferença de verdade. As grandes quantias provavelmente vão vir de vender um serviço ou vender algum tipo de produto. E aprofundar o seu tipo de monetização desse público, em vez de buscar um tipo de relacionamento de empresa de mídia com anunciantes, que ainda é como eu vejo esses tipos de parcerias com marcas funcionando. Talvez você possa me corrigir se eu estiver errado nisso. Sim, totalmente falso. Acho que esse é um grande mito. Sempre me fazem essa pergunta: de quantos seguidores eu preciso para fechar parcerias com marcas? De quantos inscritos eu preciso no YouTube? Porque essa é uma mentalidade muito focada em métricas de conversão. Quando se trata de, sabe, tipo, ok, se eu entrar em contato e fizer uma proposta, eu tenho que dizer, eu tenho essa média de visualizações por vídeo. Ou tipo, esse é o número de pessoas que assistem, ou aqui estão os dados demográficos ou insights da minha audiência, ou sabe, blá 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 blá. Esse é o motivo pelo qual os criadores vão por esse caminho, porque é esse o estado mental em que eles vivem o dia inteiro, certo? Porque eles estão analisando o próprio conteúdo e comparando com o desempenho da semana passada. É como se fosse uma ilha muito solitária em que você está frequentemente quando é um criador. E aí, como você se importa com isso, você acaba assumindo que é isso que também importa para as marcas. Por isso, uma das coisas mais fundamentais que eu ensino em grande parte do meu conteúdo, nos meus cursos e mentorias, é que você tem muito mais valor a oferecer para uma marca do que apenas a distribuição orgânica que você tem nas suas redes sociais. Então, por exemplo, uma das maneiras mais fáceis de ganhar muito dinheiro começando como micro-influenciador ou micro-criador é mirar em marcas que têm uma presença ruim nas redes sociais, certo? Você provavelmente sabe disso, né? Tipo, você vai lá e olha o canal do YouTube de várias marcas e a única coisa que eles postam lá são aqueles comerciais de 30 segundos da TV ou algo assim. Talvez seja uma empresa de SaaS, né? Eles estão postando, mas isso não funciona no YouTube, né? Não dá para fazer isso, né? Então, tipo, uma coisa muito fácil de propor é você entrar em contato e dizer, olha só, eu acho que existe uma oportunidade enorme para a sua marca realmente contar histórias em formato longo sobre por que o seu produto ou serviço é relevante para o seu público. Então, a proposta e o argumento que estou apresentando para você não é que eu vou criar um monte de conteúdo para meus 100 inscritos no YouTube. Eu vou criar conteúdo exclusivo que só vai estar disponível no seu canal do YouTube, certo? E isso vai custar $5.000 por mês, ou seja lá qual for o valor que você apresentar. Mas você percebe como isso faz com que você se desassocie completamente. Você pode se desassociar totalmente do valor que está cobrando em relação ao seu número de seguidores, porque nesse caso, não se trata de aproveitar a sua audiência, certo? Veja este pequeno exemplo. Como criador, pense em sua expertise, pois sua plataforma se torna apenas seu portfólio. E, na verdade, o que você também está articulando é ter um inventário de todo o conjunto abrangente de habilidades que você possui. Que é, olha, nós temos a habilidade de produção de vídeo. Ou eu tiro, sabe, as melhores fotos, ou eu realmente consigo montar um TikTok engraçado. E essa é uma habilidade tão requisitada quanto o público que eu cultivei, que você sabe, a empresa também está disposta a pagar por isso. Com certeza. E existe um conceito que eu adoro falar chamado BATNA, que é a sua melhor alternativa a um acordo negociado, certo? Ambos os lados em uma negociação têm um BATNA. O seu é, se não trabalhar com essa marca, quais são suas outras alternativas de monetização?
Talvez eu ganhe dinheiro com marketing de afiliados ou tenha meus próprios produtos. Então, dependendo de quão diversificado você é no seu negócio como criador de conteúdo, vai ser mais fácil ou mais difícil recusar um acordo ou negociar, sabe, com mais firmeza nessa oportunidade específica. Por outro lado, a marca também tem uma batina. Se não fizerem parceria com você, lembre-se de que você tem habilidades muito específicas, estilo Liam Neeson. Quem são eles? Quem mais eles vão contratar? Especialmente, isso é muito importante para pessoas que têm um nicho muito bem definido também. Por exemplo, se você cria conteúdo sobre quilting ou trabalha com finanças B2B, talvez analise produtos SaaS B2B no YouTube ou tenha uma newsletter. Não existem milhares dessas pessoas. Talvez existam dezenas delas, certo? Então a marca pensa, ok, se não contratarmos Justin ou Aaron, quais são as alternativas? Por isso é tão importante ter essa mentalidade quando você entra nesse tipo de negociação, porque isso pode ser e vai ser. Isso vai determinar não só o quanto você insiste, mas também o que você propõe. Então, eu realmente sou muito fã dessas coisas de negociação. Porque, pelo que percebi, o maior obstáculo para os criadores é simplesmente não saber o que eles não sabem, certo? Isso ocorre porque eles começaram por paixão, não para serem empresários. Com certeza, isso é outra coisa que percebi claramente. Isso vem da experiência com a sua família, sabe? Nos estágios iniciais de vlogs em família, tutoriais de maquiagem ou vídeos de limpeza, ou alguns desses vídeos que sua esposa realmente tem, como você disse, postado desde 2009, caramba. Existe um certo ponto em que você precisa evoluir suas habilidades ou ter um parceiro complementar que possa assumir esse papel. Assim você foca em criar conteúdo de qualidade. Quero dizer, um exemplo perfeito disso, Aaron Watson, é que, sabe, nós somos youtubers de coração, tipo, foi aí que começamos e tudo mais. Então, estamos produzindo conteúdo para o YouTube há anos e anos. Fomos vloggers diários por mais de 3 anos, sem perder um upload. Sabemos da correria. Isso aqui é um vídeo de 15 a 20 minutos. Não recomendo que ninguém faça isso, pela própria saúde mental. Mas, há cerca de 18 meses, nós fizemos um investimento gigantesco, tanto do nosso tempo quanto dos nossos recursos em live commerce. Então, nós temos feito uma transmissão no Amazon Live toda semana, nos últimos, sei lá, 1 ano e meio. E o que é o Amazon Live, caso você não conheça, para quem está ouvindo e não está familiarizado, é basicamente como um QVC, mas para criadores de conteúdo, certo? Esse formato, na verdade, é gigantesco na Ásia e tem sido assim nos últimos anos. Então, basicamente, é onde você fala sobre um produto. Tem tipo um carrossel embaixo do vídeo e você tem um aplicativo auxiliar onde você controla esse carrossel. Então, no momento em que você começa a falar sobre o próximo item, você meio que toca no produto e muda o carrossel. Assim, ele sincroniza com o momento em que você está falando sobre o produto. E você pode clicar no produto, adicionar ao carrinho na Amazon, e se a pessoa finalizar a compra, a gente recebe uma comissão. E assim, os números e a receita que a gente viu fazendo isso foram simplesmente astronômicos. E para a gente decidir seguir esse caminho não foi necessariamente por causa das comissões. Somos associados da Amazon há mais de uma década, isso é óbvio, mas foi assim para a gente. O poder de fazer patrocínios com esse formato vai ser enorme, porque isso é tipo o santo graal para os anunciantes em termos de atribuição. Ao patrocinarem nossa transmissão ao vivo, eles veem quantos produtos vendemos. Por isso, decidimos nos dedicar e melhorar nisso. Porque em 2 ou 3 anos, quando, você sabe, a onda gigante do live commerce começar a chegar, nós vamos estar na linha de frente, nós vamos estar lá. Vamos ter aprimorado nossas habilidades nesses 2 anos. Somos bons em ambientes dinâmicos, interagimos com o público e vendemos bem os produtos. Levamos isso muito a sério. Se você assistir nossas transmissões ao vivo, verá uma produção de altíssimo nível, com várias câmeras e tudo mais. O que você quer dizer com isso? É isso que você quer dizer com o alto investimento nisso? Tipo, o jeito que o seu estúdio da live é montado, é isso que você quer dizer? O estúdio da live é o nosso escritório, como você vê agora. Tem uma câmera aqui, minha esposa senta ao lado e eu alterno entre 2 câmeras. Sempre perguntam se estamos juntos. Digo que sim, troco a câmera e mostro ela. Mas não é só investimento em aprender como fazer essas coisas. Porque a gente nunca fazia isso antes, tipo, talvez a gente tenha feito um IG Live ou YouTube Live ou algo assim, mas não era. É diferente fazer esse tipo de live commerce, né? Mas também o tempo, né? Tipo, todos nós, sabe? A gente já está em todas essas plataformas diferentes.
Estamos fazendo vários acordos, eu tenho a agência, estou educando criadores, tem muita coisa que a gente está fazendo. Mas era tipo, será que a gente realmente vai gastar, tipo, investir várias horas por semana, sendo que a gente não tem esse tempo, que a gente não tem para dedicar a isso? A gente sentou e pensou sim, sabe por quê? Porque, como eu disse, o seu trabalho como criador está ali, está ali. Não é tipo não é por acaso que a gente conseguiu ser criador de conteúdo em tempo integral por mais de 8 anos. Fazer isso não é encenação. A gente sempre teve não só o olho no horizonte, mas também onde a bola vai estar, não onde ela está agora, certo? E isso é fundamental como criador. Porque se você só seguir o que todo mundo está fazendo, vai ser muito fácil se perder no meio da multidão. Mas se você está meio que na vanguarda e, sabe, eu não posso nem te dizer, a gente está o tempo todo no telefone com marcas e agências dando esse tipo de orientação. Quando a gente sugere, tipo, ei, faça uma transmissão ao vivo na Amazon Live com a gente, eles perguntam, o que é isso? Aí a gente entra, explica tudo em 30 minutos e depois eles vão lá e nos apresentam para 20 dos clientes deles, certo? Então é como se houvesse uma grande vantagem em, tipo, ter a coragem ou ter a mentalidade ou a ousadia. Acho que fazer isso e correr riscos é importante, pois poderia ter dado errado. Com certeza, né? Mas é como se a gente já estivesse fazendo isso há tempo suficiente para tornar tudo meio calculado. Então pensamos, não, isso aqui vai ser alguma coisa. Então, só para entrar mais na parte mecânica disso, a Amazon adquiriu a Twitch por cerca de 970 milhões de dólares há uns 5 anos. Embora pareça recente, acho que essa é a natureza do tempo. Então, basicamente, o que eles estão fazendo é integrar a plataforma de vídeo ao vivo à plataforma de varejo deles. E todos esses vídeos inteligentes, gráficos incríveis sendo preenchidos automaticamente também são usados no Prime Video e em outras coisas malucas. A ideia é que isso virou tendência, sabe? Se você percebe qualquer tendência explodindo por aqui, é um modelo de negócio atemporal dizer, aqueles japoneses gostam de sushi, aposto que alguns nova-iorquinos também gostariam. Bom, acho que a questão também é, e sim, eles definitivamente estão utilizando a tecnologia do Twitch para muita coisa disso, em grande parte da tecnologia usada no Amazon Live. Mas para nós, é mais do que isso. Na verdade, como criador, agora temos um formato de conteúdo completamente novo que não tínhamos antes, certo? Então, uma coisa é oferecer para uma marca ou um anunciante, ou até mesmo, tipo, falar para os nossos seguidores, ei, vai conferir, sabe, esse aspirador que estamos usando no vídeo de limpeza, dá uma olhada no link abaixo. É um link de afiliado ou semelhante, uma experiência bem diferente. Compartilhar uma estratégia passiva de links para o seu negócio é outra coisa. Assista ao vivo toda quarta às 15 horas, horário do Pacífico, onde falamos sobre produtos disponíveis para compra. É tipo uma dinâmica totalmente diferente e, de novo, agora temos isso no nosso arsenal para a gente poder usar. Todo anunciante do Instagram, YouTube, TikTok ou outro lugar falamos: ei, ótima oportunidade. Você quer fazer uma transmissão ao vivo na Amazon nessa parceria, certo? Então, de novo, é continuar desenvolvendo o nosso negócio como criadores, para conseguir enfrentar os desafios e ter uma carreira sustentável a longo prazo. Parece que vocês estão ocupados, sei que também são pais. Mas o interessante é que sempre que alguém tem, posso usar de novo a expressão constelação de negócios, onde você tem a agência que mencionou e também o negócio de coaching. Tem o canal que você sabe agora vai além de apenas um canal no YouTube, é uma plataforma das suas próprias ativos de mídia da sua família, produtos de mídia que podem ser vendidos. Como você, eu acho, isoladamente, pensa sobre a alocação do seu tempo para essas coisas? Porque o coaching é um curso em formato de turma. O Escal já esteve aqui falando sobre cursos em formato de turma. Isso exige bastante tempo. Como você faz isso? E então, ao mesmo tempo, como você e sua esposa equilibram esses negócios também? Nós temos uma relação complicada com o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, eu diria, especialmente porque o nosso negócio pessoal nas redes sociais é a nossa vida, certo? Nosso canal é como documentar nossa vida, uma versão moderna de filmes caseiros. E então, quando você é um criador em tempo integral, especialmente criando conteúdo sobre a sua vida e tudo mais, realmente não existe. Há uma linha totalmente borrada entre negócios e vida pessoal. Não é como se a gente chegasse em casa às 5 horas e desligasse tudo. Não, é como se estivéssemos trabalhando o tempo todo. Estamos sempre ligados, basicamente. Então, é difícil. Mas eu vou dizer, nós somos muito sortudos. Tivemos a oportunidade de estar muito presentes na vida dos nossos filhos quase todos os dias.
especialmente nos primeiros 5 ou 6 anos antes de começarem a escola. Então, tem muitos benefícios nisso. Mas com certeza tem o outro lado da moeda, que é o fato de estarmos trabalhando o tempo todo. Tipo, a gente trabalha muito mais do que eu já trabalhei antes, quando eu estava na área de dispositivos médicos, antes de largar tudo e fazer isso aqui. E assim, a gente trabalha muito mais do que já trabalhou antes. No entanto, o meu pensamento sobre como alocar tempo para as diferentes coisas que estamos fazendo é que, de certa forma, é tipo, onde estamos nos divertindo mais, certo? Porque uma coisa é, tipo, a gente já esteve lá, como eu disse, fizemos vlogs diários, o dinheiro estava lá, obviamente. Quando você faz isso, né, o volume de conteúdo cresce e as pessoas acompanham mais quando vira hábito diário. Então, né, o valor dos seus pagamentos aumenta em relação à audiência mensal com a AdSense e há mais espaço para anúncios de patrocinadores e tudo mais. Então, tipo, a gente já passou por isso. A gente já viu esses pagamentos e já fez tudo isso. Do ponto de vista da saúde mental, não compensa. Por isso, ao longo dos anos, reduzimos muito o volume de conteúdo produzido. Agora é só focar no que gostamos. O Amazon Live pra gente é sensacional, adoramos e somos bons nisso. Dá um bom dinheiro. É o melhor dos dois mundos. Tipo, minha esposa sempre disse, ela assistia QVC o tempo todo quando era mais nova e sempre falava do HSN, que adoraria fazer isso um dia. Ela sempre disse que esse é o emprego dos sonhos dela. Sério. E eu adoro poder apoiar esse sonho dela. E pra mim, essa coisa de coaching também é algo que eu tenho me aproximado muito nos últimos 2 anos. Primeiramente, não imaginei que isso daria tão certo, pois, como você disse, eu já tinha experiência dos dois lados. Deixa eu só fazer um monte de vídeos no YouTube sobre erros que eu vejo todo mundo cometendo, tipo, sabe, como negociar com uma marca, ou erros de precificação, ou essas coisas bem simples, sabe? E aí eu comecei a receber pedidos. Eu comecei a receber DMs, tipo, ei, você pode fazer um vídeo sobre isso? Você pode me orientar, certo? Você pode fazer sessões individuais comigo? Eu pensei, claro, acho que sim. Tipo, deixa eu pensar em um preço para isso, nem eu cobrar por isso, sei lá, certo? E aí perguntavam, você tem um curso? E eu ficava tipo, sério? Sério mesmo? Então muita coisa disso aconteceu de forma muito natural. Aaron Watson, eu tive 3 criadores na primeira versão beta do meu curso, tipo, na primeira turma, há mais ou menos 1 ano e meio. Agora eu tenho 58 criadores no meu curso, certo? Nessa turma atual em que estou. E não é tipo um curso de $50. É um curso de $2.000, certo? Então, tipo, as pessoas há uma enorme sede de conhecimento. Se você é profissional de outra área e quer crescer na carreira, o que faz? Volta a estudar ou faz uma certificação, certo? Para entrar nessa trajetória como criador, o que fazer? Não há educação formal para se desenvolver nessa carreira. Essas pessoas estão ganhando muito dinheiro, certo? Para mim, há um enorme potencial de crescimento. Eu fico ainda mais empolgado. Então, meio que respondendo a sua pergunta, é tipo, eu simplesmente vou onde, sabe? Você meio que, sabe, aquele diagrama de Venn do seu público, seus interesses e sua zona de genialidade ou algo assim. É tipo o ponto ideal. Então, pra gente, é meio que só seguir isso. E houve algumas vezes na minha carreira, e eu já entrevistei empreendedores suficientes para perceber que isso parece ser um tema recorrente. Sabe, antes de tudo, você já tem mais de 10 anos nessa área. Então, Malcolm Gladwell marcaria aquela regra das 10.000 horas ou algo assim para você. Mas o que você está articulando é ser puxado pela demanda, em vez de simplesmente empurrar incansavelmente algo onde você tinha coisas que queria que as pessoas ouvissem, mas as pessoas estão tipo, ei, você pode me dar isso? Você pode me vender isso? Por favor, eu tenho dinheiro. Me entrega isso e como isso é raro. Como sabe, qualquer um antes de perceber isso de alguma forma, de algum jeito, no mundo das startups, isso é o Product Market Fit, mas existem tantas variações disso. Muita gente esperando para pegar a onda e tentando descobrir como encontrá-la. E é interessante ouvir e entender melhor quando isso acontece, o quão sísmica pode ser essa mudança, onde... E então, acho que a outra parte da pergunta que eu posso perceber, tem muita coisa para desenvolver aqui, mas você também tinha essa agência. Então, isso começa a decair, você passa o comando para alguém, você vende. Como você pensa sobre isso ao perceber que essa onda tem algo por trás? Sim, com certeza. Eu já pensei bastante sobre esse fenômeno de empurrar e puxar, porque no começo, quando comecei a agência, a demanda vinha muito mais naturalmente. Era no início, certo? Não havia muitas pessoas fazendo esse tipo de coisa, então a gente tinha um espaço, né? Era algo bem específico.
Com o tempo, ficou saturado e fragmentado. Agora, agências de relações públicas e de mídia criam divisões de influenciadores e similares. Então, é como se todo mundo estivesse competindo por uma fatia cada vez menor, mesmo que o mercado como um todo esteja crescendo em termos de dinheiro entrando nesse espaço. É como se praticamente qualquer um pudesse criar uma landing page e dizer: eu tenho uma agência, certo? Então, não é difícil entrar nesse negócio. E com certeza, ao longo do tempo, nós sentimos isso, sabe? A demanda diminuindo, com certeza. Falando do nosso conteúdo pessoal, voltando a essa dinâmica de empurrar conteúdo e ser puxado pela demanda, certo? Compara o nosso YouTube com a demanda atual do live commerce, tanto do público quanto dos anunciantes. É como se estivéssemos começando de novo, assim como com o coaching. Sinto que o mercado só me puxa, sempre perguntando se posso fazer isso ou aquilo. A principal lição que eu espero que muita gente ouça aqui, se você está criando conteúdo para sua marca pessoal ou para o seu negócio, é que aposto que você está ignorando o que seus clientes ou seguidores estão pedindo para você. Você só continua insistindo, 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 dizendo: aqui está um vídeo, aqui está um vídeo, aqui está um vídeo, e não está tendo o resultado que você esperava. E aí você recebe mensagens diretas, recebe comentários dizendo tipo: ei, você pode falar sobre isso? Você pode falar sobre isso? E ou você não se interessa por isso e simplesmente pensa: eu não quero falar sobre isso. Ou então pensa: ah, não tem muita gente que realmente quer isso, então não vou criar um conteúdo sobre isso. E é justamente isso. Esse é o maior erro que a maioria dos criadores ou donos de negócios cometem quando tentam atender seus clientes. Tentar dar conselhos ou criar conteúdo que o público ou os clientes não querem, certo? Então, essa é a coisa mais importante para se pensar, ou que você pode talvez tirar dessa discussão. Apenas ouça, apenas ouça. Parece que muitos querem se sentir como Steve Jobs e criar do zero uma invenção incrível para entregar aos seus clientes ou seguidores. Mas sabe, 99,9% de nós não pode operar um negócio assim. É preciso ouvir e dar às pessoas o que querem, ou melhor, perguntar o que desejam. Não crie isso ainda. Faça a pré-venda antes de realmente produzi-lo. Sim, com certeza. Quero mudar um pouco de assunto aqui. Nós nos conectamos após a entrevista com Jake Thomas, que atua em um nicho ainda mais específico que o seu. Ele é mestre em criar ótimos títulos para o YouTube. E nós acabamos contratando ele para nos dar uma consultoria por um tempo. Ele realmente mandou muito bem. Meus colegas de equipe ficaram super animados após a ligação e quiseram reescrever todos os títulos. Eu pedi calma, mas concordei em fazer isso também. E o interessante é que eu fui apresentado ao Jake por um amigo meu. Quando comecei a seguir ele no Twitter, tem todo esse lance, de novo, uso a palavra constelação. Preciso de outra analogia. Existe uma espécie de máfia de prestadores de serviço, coaches, pessoas que pensam profundamente sobre a economia dos criadores e que se especializaram bastante, você sendo um deles. Mas agora que eu meio que consigo, você começa a mapear isso se passar tempo suficiente no Twitter como eu. Então fale um pouco sobre, sabe, existe aquele estalo que acontece em um negócio. Há também aquele estalo quando você passa a fazer parte do grupo seleto, seja lá o que isso signifique. Seja no Vale do Silício, seja no setor bancário, seja lá o que for na economia dos criadores, parece que você claramente fincou sua bandeira e encontrou seu caminho ali. Como você enxerga isso do seu ponto de vista? E como isso tem te impulsionado? Então eu tomei uma decisão muito intencional, Aaron. Em outubro, lembro de outubro de 2020, quando decidi que queria ser conhecido como o cara dos patrocínios nas redes sociais. E pensei, é assim que vou fazer isso. Eu ia fincar minha bandeira, como você disse, e fazer isso. Não foi por acaso. Contratei um estrategista de conteúdo que conheci no Twitter e cuja estratégia gostei. Tive uma chamada no Zoom com ele e disse: cara, adoro como você pensa e fala sobre a economia dos criadores. Ele se chama Alex e mora na Espanha. Mas ele é muito inteligente e nunca tinha feito isso antes, nem trabalhado ou feito ghostwriting. Então eu disse: deixa eu te contratar todo mês. Quero que você escreva conteúdo em meu nome. Então, basicamente, o que ele faz é me entregar uma planilha com vários prompts, basicamente, ou frases de efeito sobre ser um criador. E aí, sabe, ele pergunta: o que você acha dessas? E então eu vou lá e edito. E aí a gente fica indo e voltando algumas vezes. Reaproveitamos o conteúdo para posts no Instagram, LinkedIn e afins, certo? E basicamente virou, sabe? A gente tinha uma certa quantidade de entregas. Então, era basicamente de 5 a 10 tweets todo dia. E eu fiz isso por 1 ano e meio, certos?
E isso não era barato, né? Tipo, eu pagava bem pra ele porque era muito conteúdo, né? Dá pra imaginar, né? E então, literalmente, era tudo sobre patrocínios, tipo, tudo sobre patrocínios, sabe? Então, quando você se dedica intensamente a um assunto por tanto tempo, com esse tipo de quantidade, é só uma questão de tempo até você ficar conhecido como aquela pessoa. E o maior indicador, eu acho, de que essa era uma estratégia eficaz era que toda vez que alguém desse grupo, como você disse, falava: estou tendo problemas com a marca ou isso está sendo desafiador. Todos diziam: fala com Justin. Me marcavam 10 pessoas na mesma conversa. Vou falar com Justin, certo? Então é assim. E é sempre interessante porque você abre essas conversas e as pessoas que também estão tendo esses problemas ficam tipo: quem é esse cara? Deixa eu seguir esse cara, né? E aí é como se eles me colocassem nessa caixinha, certo? Sou o cara dos patrocínios e tudo bem, sabe, Aaron? Ser coach de patrocínios é como um cavalo de Troia para abordar outros temas que adoro e que também são essenciais para ser criador. Então, sim, patrocínios, eu acredito que você pode ter uma renda extremamente robusta, uma renda escalável, uma renda consistente, sabe, trabalhando com marcas. No entanto, você também precisa se diversificar com, sabe, AdSense ou, sabe, afiliados e merch e estratégias de financiamento direto dos fãs e sua lista de e-mails e todas essas coisas, e eu adoro falar sobre tudo isso. E, no fim das contas, quando as pessoas me contratam para consultorias individuais, sabe, elas acham que só precisam falar sobre patrocínios. E eu fico tipo, olha, vamos dar um passo atrás. Vamos falar sobre a sua estratégia aqui, certo? Então, acabou se tornando o mais belo cavalo de Troia. Eu não esperava, não pensei nisso dessa forma no começo, mas agora eu penso. Então, sim, para responder a sua pergunta, foi uma decisão muito intencional. Não é para os fracos, pois investi dezenas de milhares de dólares nessa estratégia antes de ter uma oferta ou forma de receber pagamentos. Eu não fazia atendimentos individuais. Eu não tinha um curso quando comecei isso, mas eu tinha essa intenção. Eu tinha disposição para isso, talvez por já sermos criadores há um tempo e saber que poderia monetizar futuramente. E você tinha capital para investir dezenas de milhares de dólares. Mas também eu diria que tem que haver um certo grau de morte do ego ou humildade que vem com isso, tipo, tudo bem eu estar só naquela caixinha aos olhos dos outros. Isso não significa que eu não seja uma pessoa multifacetada, com profundidade com minha família e as pessoas próximas a mim, mas de uma forma pública e ampla, eu estou de boa em ser entendido de maneira limitada. Isso é justo? Com certeza. Porque eu acho que muita gente realmente tem dificuldade em escolher um nicho ou um conjunto específico de serviços que vai oferecer para o seu negócio, agência, ou seja lá o que for, porque, como você disse, elas acabam ficando entediadas. Elas acham que vão ficar entediadas ou que não vão ter liberdade criativa para mostrar seu potencial, certo? E na minha visão é exatamente o oposto, porque quando comecei a focar só nesse assunto, só em patrocínios, eu pensei, caramba, agora eu consigo imaginar 1000 vídeos só sobre isso, entende? Porque eu não estou tentando fazer um pouco de cada coisa e depois analisar o desempenho de tudo isso, fazer um pouco disso e um pouco daquilo, entende? Não, é só sobre isso que eu falo. E, sabe, eu acredito que quando você se dedica totalmente, não só vai encontrar maneiras de ser mais criativo, mas suas oportunidades vão explodir, entende? Hoje, quando uma marca ou anunciante busca um criador para parceria, você acha que eles querem qualquer influenciador genérico de lifestyle ou alguém comum que fala de investimentos ou negócios? Não, eles querem trabalhar com Aaron, que só fala sobre investimentos para, sabe, se você é solteiro e mora em Boston ou algo assim. Este é o clube de investimentos dos solteiros de Boston ou algo assim. Foi um exemplo ruim, mas trabalhei com um criador com menos de 1000 seguidores e o nicho dele era orçamento para militares da ativa. Esse era o nicho dele. Ele foi contratado por uma marca, uma grande oportunidade justamente por atuar nesse nicho. Ou seja, escolher um nicho amplia suas oportunidades. Esse é só um exemplo. Entendi. Bem, isso foi fantástico, Justin. Sua energia, a intensidade que você traz para essas respostas já é prova suficiente de que as pessoas deveriam conferir seu conteúdo. Se quisermos direcioná-los para onde possam aprender mais online, para onde devemos direcioná-los? Sim, a melhor forma de me acompanhar é pela minha newsletter. Então eu compartilho não só dicas sobre patrocínios e como ter mais confiança em negociações, psicologia da negociação e coisas desse tipo. Na minha newsletter, compartilho oportunidades de patrocínio pagas toda semana, gratuitamente. Na verdade,
voltando à questão de contratar e investir, eu contratei alguém para fazer a curadoria da newsletter para mim, porque dá muito trabalho, né? Eu fazia isso sozinho havia muito tempo. Simplesmente não dava mais. Então contratei alguém para me ajudar com a newsletter. Acesse creatorwizard.com/creatorwizard.so.com join. Já somos mais de 6.000 criadores na newsletter e estou como Creator Wizard em quase todas as redes sociais. Exatamente. Eu sei que muitas de suas ideias e seu conteúdo são direcionados para as pessoas que estão tentando construir uma carreira como criador. Fico curioso se há algo para o pessoal que está mais voltado para o lado do marketing de conteúdo. Você falou um pouco sobre, sabe, contratar o redator e mirar nesse nicho. Isso meio que me estimulou a querer te perguntar, de forma mais geral, sobre o marketing de conteúdo para empresas, onde elas já têm o produto ou serviço, ou já têm uma forma de faturamento e ainda assim querem crescer, porque obviamente isso vai ajudar a fechar mais negócios. Sim, com certeza. Quero dizer, a mesma estratégia pode ser aplicada independentemente do segmento de negócio em que você está. Eu, na verdade, fiquei realmente surpreso. Muitas pessoas, como donos de agências, empresas B2B SaaS, podcasters e autores de newsletters, se aproximaram de mim porque parcerias e patrocínios são negócios muito universais, certo? Sempre haverá alguém com quem você vai querer se alinhar, seja em parcerias ou apostando em uma estratégia de marketing de conteúdo para atrair clientes. Tipo, a minha mentalidade é assim. Se você vier com uma mentalidade de colocar a audiência ou o cliente em primeiro lugar e realmente pensar, como posso ajudar essas pessoas a alcançar um objetivo que o meu negócio ou produto resolve? Ou como posso ajudá-los a conquistar algo em suas vidas indiretamente relacionado ao meu negócio? Acho que assim, essa abordagem não tem como dar errado. Então, não é simplesmente jogar dinheiro e dizer, ok, vamos fazer nossa estratégia de SEO, vamos atacar todas essas palavras-chave. Isso vem muito de uma mentalidade focada em nós mesmos. Tipo, o que queremos fazer? Quais palavras-chave queremos dominar? Isso é importante. Ao conversar com clientes e seguidores e perguntar o que querem de nós, o que seria mais útil e o que os faria atingir seus objetivos mais rápido, você entende melhor suas necessidades. Rapidinho, eu sei que estamos indo um pouco mais fundo nesse assunto, mas o erro número 1 que muitos criadores, muitos donos de negócios cometem é que, quando pensam sobre sua proposta de valor como marca, como criador, ou seja lá o que for, eles pensam nos dados demográficos. Eles pensam assim, ok, nós miramos em clientes ou seguidores que têm entre 18 e 34 anos em média, 70% estão nos Estados Unidos e, tipo, são homens ou mulheres, ou seja lá o que for, certo? São só essas características genéricas, certo? Mas, na verdade, é muito mais valioso pensar sobre os aspectos psicográficos do seu público ou dos seus clientes e pensar, tipo, quais são os interesses deles, quais são os comportamentos deles. Tipo, eles têm filhos? Eles não têm filhos? Como é, de fato, a rotina deles pela manhã? Eles ficam no celular enquanto tentam fazer os filhos saírem de casa? O que fazem no trabalho? Tipo, construir a sua persona, seja você um negócio ou um criador, e então criar conteúdo para eles ou fazer produtos para atendê-los. E eu acho que simplesmente não tem gente suficiente fazendo isso. Muitas coisas podem surgir ao encarar isso com essa mentalidade. E isso está estimulando um pensamento que eu não necessariamente tinha antes, mas eu agradeço por você aprofundar um pouco mais nesse assunto. Deveria ser relativamente fácil fazer isso. E o motivo pelo qual eu digo isso é que, se você não consegue facilmente imaginar uma versão quase estereotipada dessa pessoa, e não de uma forma reducionista, sem enxergar a pessoa completa, mas sim do tipo, cara, já conheci vendedores de seguro suficientes para poder te dizer como é um vendedor de seguro, esse tipo de referência. Se isso não for fácil, isso já é quase uma pista de que ou é preciso trabalhar mais nisso, ou provavelmente esse não é o público que você deveria estar mirando com o seu conteúdo, porque você nem sabe direito para quem está fazendo. Com certeza. E a maneira mais fácil de fazer isso é perguntar para eles, certo? Tipo, mandar uma pesquisa, pedir para marcar uma chamada no Zoom com as pessoas. Uma das melhores coisas que fiz na inscrição da minha última turma foi enviar um link e dizer: ainda tem dúvidas se o curso é para você? Aqui está o link do Zoom. Eu vou organizar sessões em grupos pequenos no Zoom, com no máximo 10 criadores por chamada. E eu nunca tinha feito isso antes. E todas as 50 vagas foram preenchidas em cerca de 3 horas. E eu fiz 5 chamadas seguidas assim, e as pessoas só me traziam objeção após objeção,
hesitação após hesitação, preocupação após preocupação. Agora posso registrar feedback direto de clientes em potencial para minha equipe analisar. Nós podemos, incorporar isso de volta no texto de vendas ou na estratégia de e-mail ou qualquer outra coisa. É que a maioria das pessoas não faz esse tipo de coisa, mas é tão fácil, não é difícil. Você só precisa dar a eles um canal, uma maneira de realmente fornecer esse feedback para você. Lindo, muito bem dito. Justin, vamos colocar links para tudo o que você faz nas notas do episódio para que todos possam encontrar e saber mais. Está no aplicativo. Provavelmente você está ouvindo isso agora ou em goingdeepwithaaron.com podcast para todos os episódios. Mas antes de te liberar, Justin, eu gostaria de te passar o microfone uma última vez para lançar um desafio pessoal e prático para a audiência. Meu Deus! Meu verdadeiro desafio pessoal para vocês é entrar em contato com aquela pessoa, entrar em contato com aquela marca, entrar em contato com aquele parceiro, com aquela pessoa ideal com quem você adoraria colaborar, com aquele mentor dos sonhos. Literalmente, se eles não responderem ou se disserem não, você não estará em situação pior do que antes de tentar. E você nunca sabe quais portas podem se abrir simplesmente tentando a sua sorte. Tente a sorte. Esse é o sentimento ideal para encerrar. Justin, foi incrível. Obrigado por seu tempo. Obrigado por me receber, Aaron Watson. Acabamos de ter uma conversa profunda com Justin Moore. Espero que todos aí tenham um dia fantástico. Ei, obrigado por assistir até o final da minha entrevista com Justin. Se você gostou, confira nossa entrevista anterior com John Shanahan, da Strix. Conversamos sobre como construir uma marca de cosméticos, vender no Shark Tank e os princípios que ele trouxe do YouTube para o varejo direto ao consumidor.